sempre às quartas-feiras, a psicóloga Viviane Batistella participando aqui do nosso Farol. Viviane, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol, Vivi. Bom dia, Beto. Muito obrigado. Bom dia, Farol. Deixa eu te Espero falar que uma estejam todos coisa. bem aí com esse feriado que está chegando. Pois é, então deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que membros como você, que tem uma participação semanal aqui no nosso programa, como é o caso do Ronei, enfim, de tanta gente, mas você sabe que a sua participação, quando você vai embora às quartas-feiras, você já me deixa com saudades, né? Porque eu fico com saudades de revê-la na próxima quarta-feira, pelas suas colocações, ponderações, inteligência, elegância, etc, etc, etc. Por falarmos em saudades, nos aproximamos de finados, e eu sei que você tem algo a dizer sobre isso. Finados no próximo dia 2 de novembro, terça-feira, feriado, como você bem lembrou, Vivi. Pois é. Olha, a saudade é recíproca. Eu também fico esperando a quarta-feira chegar. Você sabe que a minha vida é toda agendada, então a quarta eu já sei, já me preparo para estar aqui com vocês. É sempre uma honra. Beto, feriado de finados. A morte é um tema bastante polêmico, bastante complexo e às vezes até muito difícil. Tem gente que não gosta nem de falar da morte, né? Tem gente que não gosta de ir a velório, tem gente que não quer pensar sobre a morte. E dia desses, conversando com uma paciente minha, ela é médica aqui em São Paulo, né? Ela é médica oncologista, e ela me disse, né? Ela até me autorizou a contar isso para vocês. Ela me relatou, ela falou: eu tenho uma dificuldade muito grande quando os meus pacientes que vão começar um tratamento oncológico me perguntam se eles vão morrer. Porque, né, o tratamento oncológico ele é bastante complicado, o câncer é uma doença ainda cheia de preconceito e tal, então a pessoa chega a falar: ai, doutor, eu vou morrer? Eu falei: e o que você responde? Ela falou: eu não sei o que responder. Eu falei: pois responda que vai, porque todos nós iremos, né? Você vai, eu vou, todos iremos morrer, mas não sabemos quando e nem como. E é exatamente isso, Beto, que por mais que pareça aversivo, que eu chegue falando sobre isso hoje aqui no nosso bate-papo, é que faz a vida ficar tão bacana e tão maravilhosa. Você pensar que um dia você irá morrer, que a morte é uma certeza, que a morte é um caminho para o qual todos nós estamos indo, né? Nós, os animais, enfim, faz com que a gente reflita sobre a importância de viver, sobre saber viver. Cada dia que a gente acorda é um hoje. O sol amanheceu, a gente abriu os olhos e a gente se levantou. Isso é vida, né? O tempo é o que nós temos de mais valioso. Então, olhar para o dia de finados é olhar para o destino de todos nós. Mas não é um dia que tem que ser triste. É um dia que precisa ser alegre, porque estamos vivos. E porque a saudade de quem já se foi é algo também bonito de se apreciar, né? Tem um filme, eu acho que é da Pixar ou da Disney, não me lembro mais, porque uma comprou a outra, né? Já tá tudo junto agora. Mas chama-se Viva a Vida é uma Festa. É um filme que traz a cultura dos mexicanos, que comemoram com muita alegria o Dia dos Mortos, que fazem um ritual bacana a respeito da lembrança de quem já se foi, né? É como embarcar em um cruzeiro. Você se despede de alguém que está embarcando em um cruzeiro. Você vê o navio ficar pequenininho, né? Parece que ele desapareceu, mas ele não desapareceu. Ele continua lá, em outra dimensão. Então, a ideia da morte, a ideia do dia de finados, tem que ser abraçada como algo bom, como algo que faz parte da nossa existência. Porque eu trabalhei muitos anos, né, na Santa Casa aí de Limeira como psicólogo hospitalar. Inclusive, o meu texto dessa semana é uma das vivências que eu tive lá sobre a morte. Eu vi a gente morrer todo dia, assim como eu vi a gente nascer todo dia. E a morte, ela traz para a gente um acalento de uma existência que não pode ser em vão. Um dia eu vou morrer, então eu preciso tratar de viver. Eu preciso escolher quais serão os meus BOs, quais serão as raivas que eu vou passar, quais serão as tristezas que eu vou alimentar. Por quê? Porque a vida é rara, a vida está passando, e a gente não querer olhar para a morte é negar a nossa própria existência, é negar a nossa própria vida. Estou falando demais hoje?
Mas nós temos muito mais para conversar e eu vou te colocar uma questão. Você sabe que eu sou um apaixonado pelo comportamento humano, saúde mental em especial. Ontem à noite eu estava acompanhando uma entrevista pelo rádio de um psiquiatra que ele fez uma abordagem comparando sentimentos e posições dos seres humanos com animais, mas não propriamente com animais domesticados, né? Com baratas, com ratos, etc. e tal. Ele está lançando um livro sobre isso, uma entrevista complicadíssima, parei tudo que eu estava fazendo para ouvir e para entender. Mas num determinado momento, ele disse uma coisa que me parece apropriado eu te perguntar agora. Em relação à morte, que você bem está tratando, a diferença entre as nossas crenças e a nossa fé, que são coisas distintas, me pareceu, pelo menos pelas colocações desse psiquiatra. Então, eu te pergunto, em que medida a crença e a fé podem minorar a nossa visão de entristecimento em relação à morte, Vivi? Primeiro, quero dizer para você que a hora que você falou em baratas me lembrou Franz Kafka, né? E A Metamorfose é um dos principais livros dele. Acho que fica aqui a dica de leitura sobre ser gente ou ser barata ou sentir-se barata, enfim. Essa é uma discussão bem complexa mesmo, Beto. Mas tem o Dr. Drauzio Varela, uma vez, quando questionado sobre ser ateu, ele disse o seguinte, ele falou, olha, a mim não incomoda pensar que eu vou nascer, crescer e morrer como qualquer planta ou como qualquer animal. Mas a fé acalenta aos que não aceitam isso. Então, sim, a fé é muito mais importante do que crença, do que denominação religiosa. Por quê? Porque a fé ajuda a significar a nossa existência. Existem estudos já comprovados de que as pessoas que têm fé são mais felizes. E existe ainda aquela discussão, aquela filosofia que diz que você é o que você acredita ser. Que você vai para onde você acredita que você vai. Então, é indiscutivelmente melhor a vida de quem tem fé. É indiscutivelmente mais feliz a vida de quem acredita. Porque, Beto, a fé traz também uma consciência sobre a nossa insignificância. E é a nossa insignificância de aceitar que voltaremos ao pó, né, citando aqui a Bíblia, é que faz a nossa existência tão extraordinária. É que faz a nossa vida única. Eu não sou para sempre, eu não sou Deus. Eu sou humano, mas para mim eu sou único, porque a única vida que eu tenho, a única coisa que eu experimento é a minha dor, a minha alegria, as minhas conquistas. Então é da fé que vem a humildade, porque a fé é acreditar em algo que é sagrado, que não somos nós, então ela tira a gente do egocentrismo, e é a fé que faz com que eu saiba que eu posso ser barata, mas eu posso ser também filho de Deus. Então é muito, muito, muito importante a gente entender a função da fé no nosso comportamento. Você sabe que você me lembrou uma outra coisa a respeito de animais, né, de comparação com animais? A gente faz muito isso com os alcoólatras, né? O leão, o macaco ou o porco, né? Tem gente que bebe e fica violento, então esse é o leão. Tem gente que bebe e fica engraçado, fazendo micagem, né? Então é o macaco. E tem gente que bebe e vomita na sarjeta, então foi comparado aí, acho que muito injustamente, mas foi comparado ao porco, mas os animais trazem sim. Você sabe que uma das formas que eu avaliar a personalidade é perguntar para as pessoas, se você fosse um animal, que animal você seria? Fala aí pra mim, Beto. Interessante, interessante. Ah, não sei não, mas vou pensar. Você provoca, né? Você provoca. Você morre de medo, né, das minhas perguntas. Eu fico bastante atento aqui, preocupado. Deixa eu fazer uma última colocação, dá tempo ainda, em relação a isso que você tá colocando em relação a finados. A minha esposa perdeu a mãe dela, minha sogra, há mais de 10 anos. E a Márcia, sempre que pode, né, ela vai na cozinha, ela não é muito chegada à cozinha, mas ela vai lá e faz alguma coisa e aparece na mesa dizendo assim, olha, minha mãe gostava de fazer isso aqui. Vira e mexe acontece isso com ela. Isso tem acontecido também com a Fabiana, minha irmã, que ela tem se dedicado aí nas últimas semanas a fazer alguns pratos que a minha mãe fazia. Né, como você sabe, a gente perdeu a nossa mãe há poucos meses, e eu ainda não estou nessa, mas assim, essa questão de resgatar assim, essas saudades em forma de comida, a comida da vovó, o tempero da vovó, o jeito de arrumar a mesa, algumas coisas assim, faz parte do jogo, Viviane? Faz muito
parte do jogo. São lembranças afetivas, né? No filme que eu citei, Beto, no Viva la Vida, eles mostram como é que os mexicanos comemoram o Dia de Finados. Então, eles têm as fotos das pessoas que já se foram, eles vestem as roupas, eles fazem as comidas que as pessoas costumavam fazer, da forma como costumávamos fazer. Por quê? Porque isso faz parte da nossa cultura. Isso é um resgate, é de onde a gente veio. A saudade é a presença da ausência. A saudade é um sentimento bom, é um sentimento que fica. Você sabe que eu brinco com a Fá até hoje, né? Se eu vou tomar uma cervejinha, eu falo, ó, tá chica essa, viu? Então, assim, é uma forma da gente manter o que a pessoa foi para nós viva, né? É a forma de nós mantermos a nossa história, a nossa trajetória vivos. Isso é afeto, Beto. Então, acho super bacana que elas continuem e que elas tenham do que se lembrar. Elas tiveram mãe afetiva que cozinhou para elas. Isso é padrão ouro. Isso é a maior joia que alguém pode ter. Bacana, bacana. Muito, olha, estou arrepiado aqui. Eu falo, já estou começando a sentir saudades aqui. Bom, Vivi, mais uma vez, muito obrigado. Sempre uma aula ouvi-la aqui no nosso Farol. Lembrando, logo mais à noite, 7h15, você tem compromisso, não poderá participar, mas quando der, numa quarta-feira qualquer, participe. Que aí eu quero ver a Viviane Batistella, não psicóloga, não, talvez até psicóloga, mas interpretando nessa condição os gestos e movimentos dos nossos políticos, viu, Vivi? Deixo aqui o convite desde já para você, porque pensar vale a pena, como disse no começo do programa o nosso companheiro Ronei. Beto, já está aceito o convite. Eu vou me organizar com a minha agenda aqui do meu consultório. Hoje não consigo, né? O horário que eu estou atendendo, depois das 6 é o meu horário de pico, mas eu vou me organizar, faço questão de estar presente. Você sabe que eu acompanho política, você sabe o quanto meu filho sofre com essas questões políticas, mas a gente vai junto com um olhar, o mesmo olhar otimista e positivo que a gente tem que ter a respeito da morte, a gente tem que ter a respeito da vida. E, enfim, política é uma ciência e a gente segue esperançoso. Valeu. Viviane. Beto, só temos a esperança. Um beijo, uma ótima quarta-feira, um ótimo feriado de finados, que seja um dia de lembranças afetivas, que seja um dia de comemoração de quem passou por aqui e deixou história, e deixou afeto, e deixou boas lembranças. Um beijo para todos. Um beijo, Vivi. Muito obrigado. Saúde. Saúde sempre para você.